Olá, sejam todos muito bem-vindos. É mais uma semana de conversas, de escuta com gente que tem feito muito pelo Brasil. Aqui, vem, pode entrar, eu te convido. Hoje a gente tem para conversar o fundador de uma das ONGs e iniciativas mais conhecidas do país, o dentista e empreendedor social Fábio Bancos, dentre muitas coisas. Já vou aqui apresentando. O Fábio ganhou pela Fundação, foi eleito pela Fundação Schwab e pela Folha de São Paulo em 2006 o empreendedor social do ano. Já em 2007 ganhou um prêmio pela Choca, prêmio de empreendedor social. Enfim, foi o primeiro dentista do mundo a palestrar no Fórum Econômico Mundial em Davos. Dentre outras coisas que a gente vai falar aqui no Papo com o Fábio. Então sejam bem-vindos, venham, pode entrar com o roteiro de Giovana Oliveira, Carolina Chassot, identidade visual de Thaís Oliveira e criação de vídeos de Lucas Romualdo. Esperando aqui Fábio entrar, já agradecendo a sua participação. Eu queria te receber. Fábio! Fala, meu querido Edu. Que prazer estar podendo conversar com você, que prazer te receber aqui, que prazer trocar esse papo com você num período como esse. Puxa vida, estou muito contente, muito obrigado. Seja bem-vindo, pode entrar, a casa a partir de agora é sua. Obrigado, querido. Puxa vida. Fábio, já te apresentei, mas eu agora queria fazer uma tarefa diferente do que fiz com todos os entrevistados. Eu queria que você se apresentasse. Tá. Vamos pensar. Bom, sou dentista, né? Tenho 30 anos de profissão e depois de uns 10 anos 8, 10 anos de formado, eu resolvi montar uma organização social. Eu sou um dentista que, graças a Deus, fui muito bem sucedido na minha área, um dentista que atendia um monte de gente conhecida e isso me deixou ser um dentista bastante conhecido. E aí eu achei que eu tinha um compromisso social de formação, de coração, sei lá, de loucura, de que eu tinha que fazer alguma coisa. E aí eu montei uma organização social que chama-se Turma do Bem, há 20 anos atrás. E a gente começou um projeto que chama-se Dentistas do Bem. E é isso que nos conecta hoje, né? É um projeto social que virou um negócio enorme e que um dia nos conectou, né, Edu? A gente vai falar disso na conversa. Bem, agora eu vou para as perguntas, para a pergunta que eu faço para todos os entrevistados, tenho feito para todos os entrevistados até aqui. Qual é a tua primeira lembrança de Brasil? Minha primeira lembrança de Brasil... Puxa, eu estou muito influenciado. A resposta tem viés. Talvez em outro momento, com outro espírito, eu te respondesse outra coisa. Nesse momento me vem uma desordem, me vem coisas em desordem. Se eu tivesse que escolher uma palavra, seria desordem, né? Desordem sem progresso. É um país que avança um pouco, volta. Avança um pouco, volta. Então, uma sensação sempre... Eu não tenho uma coisa tipo, puxa, que... Mas se eu tivesse que escolher uma imagem, é um país ainda verde. Nossa, eu, como ouvinte, como entrevistador, é a primeira vez que alguém fala disso aqui, quando responde essa pergunta, pelo menos tem esse sentimento, né? Eu ainda não tinha sido confrontado com uma resposta tão forte, porque, enfim... É muita desordem, a gente não consegue... nós somos ainda um país muito jovem, uma democracia jovem, com muita falta de educação.
que não foi corrigida e que nós pagamos um preço altíssimo por isso. Nós temos um país que, puxa vida, nem a saúde, nem a nossa saúde, nem no mínimo, assim, a gente está vendo diariamente. Hoje tem festa da superação do Covid, na data de hoje. Você fala, mas o que é isso? Então, assim, nós vivemos numa coisa tão triste de ver a população na situação que se encontra, que já se encontrava, que não era maravilhosa. Porque é uma coisa engraçada, né? Eu sou um profissional de saúde. Durante os 14 anos de PT, os 8 de Fernando Henrique, eu xinguei meio mundo para que a gente tivesse melhoras do SUS. Mas, Edu, a para era aqui, né? Era uma briga para melhorar, não para parar de existir. Agora a gente tem uma briga que fala assim, não, peraí, eles são super importantes. A gente vai e volta. Então, assim, se eu tivesse, puxa, qual a sua primeira imagem de país? É uma coisa em desordem, não é uma coisa em ordem, razoavelmente, né? Que todo cidadão brasileiro tivesse direitos razoáveis, direitos primordiais de comer, saúde, tudo aquilo que está na nossa Constituição. Porque a gente tem uma Constituição legal. Não é ruim, não. Ela é boa, ela é moderna, ela é humanista, mas com alguns defeitos, claro, mas ela é boa, ela não é, ela é de 88. Como é que a gente não cumpre? Aqui é um lugar que lei tem moda. Então é muito ruim, Tu. Eu não sou um otimista. Não, hoje. Você foi colocando a minha cabeça fazendo tum, 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 tum. Vamos lá, então vamos situar o dia de hoje. Hoje teve uma cerimônia comemorando. Assim, vamos lá, a gente no semana a gente ultrapassou a marca de 115 mil mortos pela Covid. E hoje, no Palácio Planalto, teve um encontro para comemorar a superação dita posta de todo esse vírus. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro, ao ser questionado por um repórter do Globo, ele respondeu, e aí eu vou justamente na... olha que loucura. Ele respondeu que daria um soco na boca do repórter. Boca. E, Fábio, o que tem na boca? Mercadologicamente, para mim, se o país se resolvesse com porrada na boca, seria bom, né? Porque a gente já resolve assim mesmo, né? Então é uma vergonha. Na boca estão os dentes, está o sorriso, está a dignidade das pessoas. Como é que o presidente da República fala isso para um jornalista e o país não para? E nós não paramos tudo, porque é antidemocrático, está errado, é indecente, é vil. E aí você fala, meu Deus, olha como as nossas relações estão. E aí o que é isso? Isso normatiza. Isso normatiza relações. Então, eu sou dentista e trabalho com, além dos meus pacientes particulares, aqueles que pagam a minha vida, né? Eu sou voluntário de uma organização social, presido uma organização social que atende pessoas que não têm dentes. Também por porradas na boca, também por normatização. Então, calma que a gente vai chegar lá. Então, vamos por parte, então. O que te fez criar o Dentistas do Bem? Que está fazendo aniversário esse ano, uma data grande, né? É uma data grande. Não sei. Essa pergunta, às vezes, é legal a gente falar disso. As pessoas às vezes têm uma expectativa de que quem tem uma ONG é um bonzinho iluminado que veio, que recebeu uma luz e que... Eu não tive uma ideia, ela veio numa consequência. Estudei na universidade pública, quer dizer, eu aprendi na escola com os padres jesuítas, aí a questão da empatia, olhar para o outro. Aí depois você vai dos padres, eu fui para
para a universidade pública. Na universidade pública eu estava na abertura do país, aí eu conheci professores que voltavam do exílio, aí eu soube que teve ditadura, porque eu não sabia, enquanto menino. Para mim, ninguém falava nada na minha casa. Então, aí você passa um período em que você, nossa, esse cara ficou fora, morou no Chile, e a família dele ficou em Araçatuba. Como é que pode? Aí você vai entendendo. E aquela coisa na questão social, ela vai nascendo, porque a gente na faculdade atendia as pessoas, e no serviço que eles chamavam extramuros da universidade, a gente arrancava dente das pessoas e cuspia no balde. O dente arrancado no balde é de gente pobre, né? Lembrando sempre que eu estou falando de gente que não tem condição. Aquele barulho no balde de metal é uma das coisas que eu não esqueço, e nenhum dos meus colegas de turma também esquece, que a gente fazia isso, orientados pela professora de saúde coletiva. Aí você fala assim, esse lugar aí faz de você um cidadão. Você fala, gente, eu não vou, alguém precisa fazer alguma coisa. Nós precisamos melhorar isso. Eu preciso fazer alguma coisa. Aí vem essa coisa de querer fazer alguma coisa, e aí você monta uma ONG achando que você vai fazer alguma coisa. Mas quando você vê, você está fazendo um negócio. Eu comecei uma coisa muito embrionária, tipo, se eu atender esse, e aí se eu atender aquele, se vai juntando. E aí comecei a chamar uns amigos, e quando eu vi uma organização social enorme na mão. Mas eu não tive uma ideia. Eu fui meio que empurrado, e quando eu via aquilo que eu tinha tido o impulso de fazer, era uma necessidade gigante e que muitos dentistas aderiram nessa ação. Você faz parte daquilo que nós chamamos de... Você e muitos dos seus colegas dentistas, todos os que estão e também não estão dentro ainda do Dentistas do Bem, vocês fazem parte da linha de frente. Você, no seu canal no YouTube, você acabou tratando desse tema, da importância. Então vamos lá, vamos trazer para cá, então. Qual é a importância, durante a pandemia, de um dentista e também da odontologia? Nossa, muitas. Nós, dentistas, bom, tudo está acontecendo aqui na via aérea, né? E para nós, as pessoas começaram a ter medo de vir ao dentista por conta da contaminação que isso significaria. E a contrapartida é que se ela não faz isso, ela não tem a saúde geral e ela está comprometida. Então, tem que ir ao dentista com todas as guardadas seguranças que esse profissional, os bons profissionais, estão aptos a realizar, que é te proteger e se proteger e fazer a ação que se faz necessária para que você tenha saúde. Os dentistas são extremamente importantes, porque todos os profissionais de saúde são importantes para que você tenha qualidade nesse organismo aí, né? Então, é extremamente importante durante a pandemia, claro. O que você mais ouviu da galera que você atende, tanto particular, mas sobretudo as pessoas atendidas pela ONG durante esse período? Os meus pacientes particulares, em geral, são pessoas bastante... Muitos se envolveram nas ações. O meu paciente não é muito diferente de mim, né? Normalmente, quem escolhe minha clínica é gente que já está junto comigo até na ação da ONG, né? Então, os meus pacientes daqui tiveram uma preocupação com a ONG. E na ONG... nós tivemos uma preocupação, como eu sabia que eu não ia conseguir vagas nos consultórios, os consultórios na maioria fechados durante o lockdown, e depois do lockdown com aberturas muito compassadas, nós tivemos uma preocupação em manter alimentos, kits de higiene bucal e acompanhar as mulheres vítimas de violência, porque eu atendo 2 grupos, né? As crianças e as mulheres vítimas de violência, acompanhar as mulheres vítimas de violência, porque essa incidência aumentou consideravelmente durante a quarentena. Então, nós tivemos muitas emergências com essas mulheres no atendimento. O que o Fábio está trazendo é porque um dos muitos braços que o Dentistas do Bem tem é um projeto chamado Apolônias do Bem. Isso. É um projeto que, enfim, traz
luz e brilho no sorriso de mulheres que acabaram sendo acometidas pela violência doméstica. E aí, me fincando nos números, aí peço desculpas, eu vou ler. Só no período da pandemia, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, no mês de abril, primeiro mês da quarentena, a quantidade de denúncias de violência contra a mulher recebidas pelo número 180, 180, teve alta de 40% em relação ao mesmo período de 2019. Esse número já tinha subido em março, um mês que começou ali as fases de isolamento social. Já os casos de feminicídio tiveram alta de 22% durante a quarentena, segundo informações divulgadas pelo Fórum Brasileiro de Segurança. Nós estamos falando do país que é o quinto maior com o número de casos de feminicídios no mundo. Isso se refletiu de alguma forma nas pessoas que são atendidas por vocês? Muito, muito. Eu tive recidivas, né, de mulheres que já estavam recuperadas e que o agressor encontrou de novo e bateu de novo. Eu tive muitas pacientes novas que entraram nas emergências da gente, um monte de dentista que estava com o consultório fechado, mas abriu para atender uma Polônia nossa. Eu tive muitas apolônias trans, mulheres trans que sofreram violência nesse período. A gente extrapolou consideravelmente, como a gente é um polo, que as pessoas sabem que a gente recupera sorriso, a quantidade de mensagens que chegava no Instagram era tipo, você fala, o que está acontecendo? Será que é mentira? Tem horas do que eu olho e falo assim, será que não é verdade? Que as pessoas estão escrevendo é mentira? Que as fotos das pessoas, olha o que ele fez comigo e chora. Você fala, não é possível. Então, assim, obviamente que a gente começou essa conversa e eu desanimadérrimo, te dou já uma porrada e falo assim, olha, eu acho que a gente é uma desordem. Porque, Edu, não é possível. Olha, eu vejo um monte de iniciativa bacana. As justiceiras, são promotoras, juízas, advogadas, todas trabalhando. A gente vê policiais sendo orientadas, grupos de policiais que se posicionam nessa... Mas é tão maior do que a gente sabe. E tem gente que trata isso como mimimi. Isso aí não é nada. Quando a gente vê as posturas que a gente tem com relação ao aborto da menina de 10 anos, como a gente trata as nossas mulheres, aí você fala assim, cara, todo brasileiro não gosta de mulher? Porque não é possível. Isso é não gostar de mulher. Bater, estuprar, bater na boca, arrancar os dentes. Que isso? É Idade Média? Nós vivemos na Idade Média. Então, assim, eu sei que eu tenho uma organização bacana, eu sei que os dentistas também fazem uma coisa linda, que é recuperar esses sorrisos. Eu me sinto muito feliz de fazer isso. Mas eu me sinto muito frustrado quando eu vejo que isso aumenta e que eu não vou conseguir. Mesmo com todos os patrocinadores, parceiros, pessoas envolvidas, jornais me ajudando, apoiando, escrevendo, um jornalista feito você, escolhe tanta gente importante e me põe aqui para falar com você. Eu sei que é um espaço, tudo é espaço, e tudo é importante para mim. Mas quando eu chego no final do dia e vejo aquela montanha de... Eu falo, mas o que eu estou fazendo, gente? Nós não, ou o Estado regula, ou nós estamos fodidos, porque não tem. Como que pode a gente socialmente viver com tanta mulher apanhando? E a gente achando... E isso sendo misturado com religião, com o direito dela, com a roupa dela. Você fala, mas será que eu sou maluco? Porque às vezes fica um lugar que você... Agora, então, a pessoa te coloca num lugar que é assim, você é esquerdopata. Ou você fala, não, eu sou humano. Eu sou um ser humano. E dentro desse humanismo, é inadmissível que uma menina, uma senhora, uma mulher de meia idade apanhe. Apanhe, simplesmente apanhe. Por quê? Por que uma profissional do sexo apanha? Por que as pessoas se sentem no direito de bater? Então, acho que a gente está indo num lugar que me dá
já tem algum tempo, né? Desde que a gente tem essa política federal, as coisas pioraram bastante, mas durante a pandemia eu tive um choque de realidade, porque obviamente a gente teve uma exposição maior desse grupo. E aí essas mulheres dentro de casa com os agressores, esse número, e aí a quantidade de pedidos que eu tenho, e aí você faz assim, mas não é possível. Estou com 7 antenas, 7 alertas. Os dentistas do bem, de alguma maneira, sabem, porque todos eles estão percebendo isso nas suas cidades. Então, o negócio que você fala assim, isso é da cultura do brasileiro, isso não faz da gente bonzinho, isso não é correto. Eu vou pegar uma frase sua e aí eu queria que você comentasse. Você disse isso numa entrevista ao El País. Abre aspas. Por que ninguém pensa em como vive uma pessoa que não tem dentes? Como beija? Como come? Como se preocupa com os dentes de uma mulher maltratada? Na verdade, quem se preocupa com os dentes que uma mulher maltratada perdeu? Por que não se preocupa? Pois eu digo, porque somos ricos. Isso. É exatamente isso. A gente é rico, a gente nasce na classe média e a nossa quantidade de problemas de saúde bucal é muito pequena. Então, o que acontece? Isso não é esse privilégio de ter os dentes não é colocado como prioridade. Então, a gente tem alguns problemas. A questão odontológica, o dentista, de uma maneira geral, não é visto como um profissional de saúde em prioridade. Então, ele fica sempre abaixo das outras prioridades médicas, como se isso não fizesse saúde. Não bastasse isso, não se entende também que a questão de não ter dentes é uma questão de acesso social, ou ascensão social, ou serviço social. A questão odontológica fica ali no limbo entre saúde e social, e assistência social. Se a pessoa me pergunta, o seu projeto é um projeto de saúde ou um projeto de assistência social? Eu entendo como um projeto de assistência social que leva junto à saúde da pessoa. Eu Porque diria, eu diria os dois. os dois, os dois. Porque quando eu coloco os dentes, essa pessoa vai trabalhar, vai beijar, vai ter boas relações, vai andar, a vida dela anda. Ela sem dente, a vida dela não anda. Ela vai para um subemprego, ela não tira foto, ela não tem boas relações, ela se sente mal, ela cheira mal, ela tem condições humanas ruins. E quando ela tem dente, ela tem boas condições humanas das ações sociais. Quando você fala em saúde, é óbvio que a pessoa não vai ter focos de infecção, que essa pessoa vai ter uma saúde muito melhor se ela tiver uma boca ótima. Então, o projeto faz os dois. E o dentista não é reconhecido como prioritário. Então, quando a gente está falando isso, a gente está falando sobre olhar para esta população e entender que o dentista é prioridade. E não é põe ali um dentista. O dentista está sempre na figuração sem nome. Aquele personagem da novela que entra e sai e ele não tem nome. Ele é prioritário. Então, e por que a gente faz isso? Porque, obviamente, quem conduz isso é gente rica. E gente que nem chega. Durante todo esse governo, agora, parece que essa semana foi nomeada uma coordenadora de saúde bucal, que é dentista. Antes, o coordenador de saúde bucal, que estava lá no governo federal, era um produtor de eventos. Tem nada a ver com odontologia, nada a ver com nada. Um cara puseram lá. Um cara que se alinha com o discurso, vai lá e assume a coordenadoria de saúde bucal. Todos os dentistas do SUS estavam submetidos a uma pessoa que, boa ou ruim, era um produtor de evento. Como é que ele tem formação para pensar odontologia? E aí, nada aqui, nem eu, nem você, nada contra um produtor de eventos, mas. Não conta mais, ele não pode ser coordenador de saúde bucal. Como ministro da saúde, tem que ser alguém da saúde, né? Com formação da saúde, que também a gente não tem. Então, como a gente não tem nada, como é que a gente vai ter saúde e muito mais saúde bucal? Você. É uma pergunta que alguém já deve ter feito a você, e aí, perdão se eu estiver repetindo. Você já deve ter sido convidado a participar de algum governo sendo
fazendo parte da equipe de saúde. Vamos botar assim, 2022. Fábio Bancos aceitaria estar em alguma pasta da saúde do governo federal? De nenhum partido. Eu escolhi outro lugar. Quando você escolhe a organização não governamental, do lado de cá você está para apoiar ações do governo que sejam positivas e denunciar as que sejam negativas. A organização social, ela mostra caminhos para os governos. Eu, um dia, escolhi o lado de cá. Eu não acho que eu contribuiria mudando de lado. Eu acho que eu contribuo formando dentistas do bem, fazendo com que dentistas percebam a questão social, trazendo luz, sendo porta-voz nesse espaço do Edu Carvalho, falando sobre odontologia, porque um monte de gente que está vendo ou que vai ver um dia vai pensar sobre essa questão. Então, eu entendo que esse é o meu papel e não o papel de... você teria um impacto muito maior. Não, não teria. Não teria. Eu acho que eu tenho impacto aqui e eu apoio as ações lá quando elas forem positivas, e quando elas forem negativas, a gente está aí democraticamente, por enquanto, podendo meter o pau. Você falou da formação de dentista. Vamos botar um pouco de astral nessa conversa? Um dos momentos mais felizes e mais alegres da sua vida anualmente é quando acontece o quê? A mega triagem. Vamos lá, eu queria que você explicasse para uma pessoa leiga que está nos assistindo, que vai nos assistir depois, como é feito todo o processo para a pessoa se tornar um dentista do bem e, mais do que isso, ser uma pessoa impactada pelo projeto. Bom, a gente tem dois caminhos. O primeiro é a mega triagem, que normalmente acontece em abril, que é quando a gente seleciona as crianças no país inteiro. Então, os dentistas saíam nas suas cidades em triagens abertas, e é quando a gente aplica o índice de prioridade, vai tirar as crianças mais pobres, mais próximas do primeiro emprego e com a maior quantidade de problemas odontológicos. Aí eu faço uma fila de crianças e aí essas crianças são encaminhadas para o dentista. Esse é o dia que a gente cria a fila ou a lista de Schindler das crianças que vão ser beneficiadas pelos projetos nos 17 mil dentistas voluntários. Isso é um pedaço. O segundo pedaço é quando a gente encontra os dentistas, normalmente no mês de novembro, que a gente se reúne, não sei como é que vai ser esse ano, talvez seja online, não sei ainda, estamos em fase de redesenho, mas a gente se reúne e é quando a gente fomenta, pensa, reflete sobre a organização, sobre como nós vamos conduzir-la, quantos mais novos a gente vai trazer, e aí a gente faz aquele grande movimento, que é uma festa, que é uma delícia, que fora tudo, a gente encontra e vê gente do país inteiro, gente que vem da Amazônia, gente que vem do Rio Grande do Sul, gente que vem do país inteiro, da América Latina inteira. É o Sorriso do Bem, é o dia que a gente reúne esses dentistas e repensa a nossa organização. Tem uma coisa interessante que você falou, sobretudo da festa de novembro, onde é sabido quem é o dentista, o melhor dentista do mundo. Que é quase assim, tudo, assim, eu posso dizer que assim, eu já fui ano passado, tive a honra, a gente vai comentar isso agora. Na verdade, vamos lá, vamos falar. No ano passado, e aí a gente vai comentar dois assuntos de uma só vez. No ano passado, toda a sua trupe, Léo Ganzaroli, Fernando Santos, Lu Grimaldi, Micheline, vai falando, vai. Regina, Regina, Falcon, sim. Valesca, Armando Piva, o povo do Rio, Todo esse time de maluco, porque o Fábio não disse isso, mas ele se autodenomina e é denominado por todos esses que falaram, todos que o conhecem, como um louco. Então, todo esse time de doidos, doidos pelo bem, fizeram uns encontros que, sendo bem sincero, foram os mais bonitos que eu já pude presenciar. Que, para além da festa anual que reúne ali todas as pessoas que fazem parte da ONG, também, ano passado, fez algo diferente, que foi a virada da virada, junto com a Abraac.
Fizeram quase um paradão ali de 48 horas. 48 horas minto, foram quase 72, porque a gente começou na sexta. Na sexta terminou no no domingo. E na segunda-feira teve a festa. Enfim, a virada de uma maratona que aconteceu em São Paulo. Se você contasse um pouco sobre isso, já que a gente está nesse período da pandemia, teve muita notícia triste, infelizmente, mas também teve muita ação acontecendo, muitas boas ações aconteceram, né? É importante que a gente fale também desse momento que chega a colocar um pouquinho de esperança no nosso olho e também na nossa boca quando a gente, né, fala. Vamos lá. É mesmo isso, né? Porque mesmo com a fala toda desesperançosa, quem faz isso tem esperança. Os dentistas do bem são pessoas que ainda, além de terem essa generosidade em abrir o seu consultório e atender essas crianças, essas mulheres, eles olham o país pensando, não, vai dar certo. Não, vai conseguir. Não, o SUS vai melhorar. Não, a gente vai conseguir trazer luz para a questão odontológica. É uma gente otimista, né? Apesar de reclamona, a gente é otimista. Então, o ano passado, a gente, junto com o GRAAC, que é uma das organizações mais legais do país, que cuida de crianças com câncer, junto com eles, que tem um movimento de voluntariado muito importante, nós resolvemos fundir as nossas ações e trazer para os dentistas e para os voluntários do GRAAC uma pauta de agenda de todas as grandes causas, de todos os grandes filósofos, grandes palestrantes, grandes pensadores, gente de tudo que é jeito, de tudo que é causa, de tudo que é vertente política, falou em 72 horas, dentro da Bienal, uma doideira de voluntariado. A gente sai de lá sempre com a esperança de, puta, quanta coisa legal, quanta gente legal, quantas pessoas... Eu vou citar um senhor que era um sobrevivente de Auschwitz, de 90 e tantos anos, que fez uma palestra lá, em que as pessoas choravam de perder o ar. Porque a gente vendo aquele homem dizendo o que era o fascismo e o que era naquele espaço, e do que ele estava falando baseado na experiência dele, foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Isso a gente fez num fim de semana, louco. E aí, a premiação, ela é um jeito de dizer muito obrigado. O jeito de dizer muito obrigado assim, é tanta gente legal e é tanta gente fazendo tanta coisa que a gente tinha que trazer luz para esses dentistas. E não adiantava ficar em cima de mim, mas eu tinha que mostrar que isso é espalhado entre muitas pessoas. Então, a gente faz sempre uma coletânea. Dentre os 17 mil, a gente tira uns 50 cases muito legais, apresenta eles, faz cortes numéricos, chega no número de 10, 15, leva um júri, e o júri escolhe aquele cara que a gente chama que é o melhor dentista do mundo, do Brasil ou da América de Portugal. É o melhor do mundo, que é o cara que mais ajudou o seu município, é o cara que faz mais crianças serem atendidas, é o cara que fez mais mulheres vítimas de violência voltarem a ter o seu sorriso, é o cara que conquistou mais espaço para se falar sobre odontologia. Tem odontologia legal, séria, não é selfie, não é antes e depois. É gente que mudou a vida de gente a partir da odontologia. Então, essas pessoas, de alguma maneira, foram, ao longo dos últimos anos, sendo premiadas com esse título de melhor dentista do mundo, que é um título que a gente registrou e inventou para dizer assim, olha que legal, olha como tem gente legal, olha como tem brasileiro legal, olha como tem gente séria, ética, decente, coisas que a organização sempre fez, que é nunca trabalhar com verba pública, sempre trabalhar com verba de patrocínio, de marketing, para que a gente sempre tivesse essa isenção, para a gente ter... A ONG desse tamanho tem uma auditoria. A gente tem auditoria, a gente gasta 40 mil reais por ano para pagar uma auditoria independente para ela dizer o dinheiro foi gasto certinho, cada centavo. Isso é uma das coisas das quais a gente exercitou
porque a quantidade de ONG picareta, de escândalos que são armados para a ONG e de inimizades que são feitas a partir das organizações. Então, a gente criou toda uma esfera de ética e justeza para que esses dentistas fizessem o trabalho deles e mais gente pudesse ser atendida. E o dentista também, que é voluntário, se sentisse confiante que ele estava numa ONG séria, numa ONG respaldada e auditada, né? Que o dinheiro não vinha para o meu bolso ou para o bolso de um funcionário, esse dinheiro ia para a organização funcionar. E isso tem feito da gente esse sucesso, que eu acho que é ética, justiça, transparência, fazer tudo com estética e alegria. E acho que o principal lema da gente, que eu acho que faz com que a organização seja tão reconhecida, é fazer pelos outros o que faríamos pelos nossos filhos. Acho que esse caminho foi o caminho que fez a Turma do Bem estar sempre dentro do seu propósito. Não é uma ONG, eu não vou ensinar a fazer escovação. Eu vou fazer pelos outros o que eu faria pelos meus filhos. É o que eu queria para minha casa, para aquela pessoa que eu mais amo, que é o filhote, eu queria para o outro também. Aí, quando eu sigo nesse norte, a organização faz tudo legal e aí a gente consegue esses atendimentos, esse tamanho. E os dentistas têm um briefing muito bom para seguirem suas carreiras e sua história de voluntariado. Nossa, é mais um. ouvindo você falar, eu lembro muito bem da apresentação de todos, né? E aí tem gente que vai lá, faz feijoada, faz rifa, faz tanta coisa, né? A feijoada que era assim, começou em um consultório ali, acho que era no Nordeste, né? Não lembro quem. Recife, Recife, não é? Recife, Taça e Pau. Recife. Aí vai lá e aí juntou com outra galera de outro consultório, e aí fizeram, e aí virou o evento. Que, Aí vai sabe, assim, um negócio muito, muito, muito interessante. É uma equipe, é uma galera muito engajada. É o Brasil que dá certo. Tá Você certo. falou da palavra obrigado. E você também falou que a ONG se baseia no seguinte lema: fazer aquilo que faria pelo meu filho. Unindo essas duas últimas coisas. Fazer pelo filho dos outros aquilo que você faria pelo seu filho. Unindo essas duas coisas, quais foram, eu vou perguntar qual, porque é reduzir demais, mas quais foram os obrigados dos pais dos filhos que você tratou como seus, os que mais te marcaram em toda essa trajetória do Dentistas do Bem? De uma mãe, de um Ou de pai. um pai, enfim, de alguém que foi impactado e falou: caramba, muito obrigado por isso, assim, obrigado por você ter cuidado de mim dessa maneira. Quando eu vou entender a ordem dessa conversa. Ok. Eu não tenho, eu não gosto muito desse lugar do obrigado. Eu tenho uma dificuldade. Edu, eu vou de novo. Eu tenho uma quantidade tão grande de gente para atender que eu não consigo celebrar o que eu fiz. Eu consigo, eu faço assim, quando a pessoa vem, Fábio, obrigado, foi legal, pá, eu faço legal, mas eu já estou pensando como é que eu vou fazer, porque a fila é enorme. Então, eu estou sempre na porta da compota, segurando assim, legal, legal, beleza, mas você já passou, vamos, me ajuda aqui, entendeu? É mais ou menos assim que eu procedo. Agora, eu vou contar a história da gente, porque esse é um Então dia tá. que me deu até barriga. Eu me senti mal. Então tá. Tá bom. Então, tá bom. Então vamos lá. As pessoas hoje falam muito assim: Edu, você tem um sorriso muito bonito, é bonito te ver sorrindo e tal. E não é novidade para ninguém. Eu ainda hoje uso aparelho porque eu preciso, enfim, é um cuidado que logo, logo vai terminar. Hoje eu sou cuidado por uma dentista chamada Maria Inês, uma anja que apareceu na minha vida. Mas vamos lá. Eu tinha 9 anos, de 9 a 10 anos, quando aqui no Rio de Janeiro teve uma mega triagem. Eu fazia parte de um projeto social, a Escola de Música da Rocinha.
E falaram, olha, vai ter uma mega triagem de uma ação que acontece no país inteiro, referente à saúde bucal, referente a cuidados com a boca, a um apoio odontológico para quem não tem condições de, porque tem muita gente que não tem. Mesmo ali, Rocinha, Zona Sul do Rio de Janeiro, a maior favela do país, é um lugar que tem muitas desigualdades. Tem região que as pessoas não têm pasta de dente e escova. Não era o meu caso, mas eu nunca tinha ido até então num consultório odontológico, porque saúde bucal, e o Fábio lembra disso muito bem, é uma questão financeira também, não é? E no final do mês, o que vai pesar mais? O dinheiro para a carne ou o dinheiro da consulta? A gente leva isso ali na... Ou escova de dente. Você paga se for a turma dos R$ 600, paga como? Paga como, né? Então, eu preenchi o formulário, levei para casa, minha mãe preencheu junto comigo. Colocamos. Dali a pouco, 3 semanas depois, mandam para a gente a resposta. Olha, vai ter a mega triagem, tem que ir, tem que ver, tem que... Bem, uma das pessoas até que fez parte, a doutora Carmen Falcon, depois de todo o processo, todo o cuidado, virei um impactado, uma criança impactada pelo Dentistas do Bem. E dos 10 até os 16, toda a minha saúde bucal, tudo referente ao meu sorriso, à minha boca, tudo, da escova de dente, a pasta, do elástico, tudo. Eu não precisava me preocupar porque tudo era fornecido, custeado, dado, compartilhado pelo Dentistas do Bem, porque tinha uma dentista associada ao projeto aqui no Rio, mas sobretudo perto da minha casa, porque é o seguinte, não é só você fazer com que as pessoas possam ir a um consultório, é fazer de fato com que ela consiga, porque tem muita gente que vai falar assim, não, ok, você passou e tal, você mora na Rocinha, o consultório é em Inhaúma, aqui no Rio de Janeiro, então vamos São Paulo, assim, eu moro em Paraisópolis, então, enfim, eu queria dar uma distância considerável, mas entendam, estar perto não está tão distante, para fazer com que as pessoas... No máximo de 10 quilômetros. Para que a pessoa consiga ir ao consultório, para que a passagem não seja muito cara, para que, enfim, a gente sabe de todos os utensílios. E eu comecei a cuidar do meu sorriso, da minha boca, enfim, comecei a cuidar e era cuidado pelo projeto. Corta, agora eu que vou assumir. Corta. Aqui na ONG, no prédio da ONG, ia ter um grupo de estudos de judaísmo. A gente estava vendo a questão do judaísmo e era uma gente muito bacana que ia discutir essa questão de como ela estava sendo tratada. E a gente promoveu esse encontro com essas pessoas. Era um encontro de muita gente. Aí chegou todo mundo e tal. E aí chega esse homem desse tamanho, lindo de morrer, com esse puta sorriso, e fala, eu não acredito que isso aqui é o prédio da Turma do Bem. Eu fui beneficiário da Turma do Bem. Eu vejo aquele jornalista, com aquele sorriso. Gente, eu me senti até mal. Porque dá um negócio, porque eu não lembro que tem um monte de gente que já passou por aqui. Eu não lembro. Tá lá num computador em algum lugar, de alguma ordem. Eu continuo com a mão na comporta, entendeu? Segurando a porta para não quebrar tudo. Aí, quando vem uma pessoa, quando eu realizo, porque é muito louco, você faz tudo, mas você não realiza que a pessoa se torna um jornalista lindo, com um sorrisão. Isso é quase isso faz parte de um relatório, não de uma realidade. Quando você vê a pessoa fala, olha aqui, eu tinha 9 anos. Cara, é um negócio. Eu me lembro exatamente a sensação que eu tive quando eu sentei na poltrona, que eu tinha um certo formigamento, que eu fiquei muito emocionado. Não, e foi um encontro muito, porque, eu vou rapidamente explicar,
uma colega, uma das madrinhas, ela acabou virando madrinha. É uma das melhores amigas do Fábio, é uma das pessoas que faz parte do núcleo de gerência da ONG, a Micheline Alves, jornalista, e eu fui, durante 2 anos, colega de trabalho da Micheline no Conversa com Bial. E nós tínhamos que fazer um programa sobre violência contra a mulher. Eis que ela fala, eu tenho um projeto do parceiro, que é super conhecido, e quando falaram o seu nome na reunião de pauta, todo mundo conhece Fábio Bancos, quem não conhece, tal, é daqui de São Paulo, tem um dentista, tudo bem. E ele tem um projeto que ajuda, que enfim, trabalha com autoestima dos sorrisos. Ele transforma a vida das pessoas através dos sorrisos. Ele e o grupo de dentistas associados. Aí eu levantei a mão e falei, peraí, eu fui impactado por esse projeto. Aí todo mundo, o quê? Eu falei, sim. E foi muito louco, porque Micheline foi e falou assim, eu vou te levar num lugar. Hoje o encontro vai ser em tal... Enfim, ela muito ligada às questões do Oriente Médio. Por conta da filha. Vamos lá pra gente. Falei, vamos embora. Quando cheguei, que era aquilo, era assim, era o espaço que propiciou. Hoje, eu falei isso naquela ocasião, repeti na conferência, no encontro com todos os dentistas, e repito hoje. Se eu abro a boca hoje, se eu sorrio hoje, se eu faço qualquer coisa hoje, é tudo culpa do dentista do bem. Se eu estou aqui no vídeo hoje e eu consigo minimamente sorrir, falar, conversar com alguém, é tudo culpa do dentista do bem. Eu tenho quase todas as escovas guardadas. Eu sei de qual é salteado todos os nomes das pastas. Eu sei o número dos elásticos, o aro, a banda. Eu sei de tudo. Assim, virou uma coisa que faz parte da vida. Eu vou pegar essa live, eu vou pedir a minha equipe para editar tudo isso. Mas é isso, assim, eu sei que o momento está muito difícil. Quando eu vejo o Fábio, que hoje se tornou um amigo muito combalido por conta de todo esse momento, eu não vou mentir, eu fico triste. Eu também. Porque eu sei do quanto é penoso essa equipe inteira que trabalha, você é só a ponta do iceberg, mas tem uma equipe gigantesca que está empenhada em transformar a vida de milhares, de centenas de brasileiros e faz isso todos os dias, e que nesse momento chegam a pensar, poxa, mas será que faz sentido? E se eu puder deixar algum recado para essas pessoas, também para você, faz. Olha só, não só por mim, mas por todas as pessoas que 78 mil. Mais do que um relatório, são pessoas. A gente está tratando de histórias. Tem muita gente hoje, crianças, jovens, mulheres trans, homens, que foram impactados e são impactados até hoje e conseguiram um emprego por culpa de vocês. E aí, culpa no sentido bom da coisa, não no sentido pejorativo, mas assim, tem um manancial de possibilidades que vocês possibilitam todos os dias. Então, se eu puder fazer um pitch. 4 dentistas, 4 beneficiários que se tornaram dentistas. Olha só. Então, se eu puder fazer assim, não desistam. Não desista. E se precisar, a gente está aqui. A gente está aqui. Eu acho que tem muito dessa... uma mão lava a outra e 2 batem palmas. Uma segura ali o sugador e a outra vai pegando outra coisa, assim, dentro do consultório. Não tem, por favor. Grande presente para mim, pessoalmente. São muitas as coincidências que me fizeram chegar com você, assim, eu sinto uma profunda afinidade e olho sempre como assim, olha que legal, olha esse homem, olha a cara desse homem, gente, olha esse sorriso, vai cagar. Nossa, isso aqui é culpa de vocês. Então, assim, claro que eu amo e o fato de você ser jornalista e ficar com essa preocupação também me dá tem um parceiro aí para ajudar a gente
nessa encrenca, eu sinto esse seu, não, pode dar essa porra. Isso é muito legal. O fato também de você ter trabalhado com uma conselheira da gente, então, através da Shelly, que a gente se aproxima, também traz um monte de carinho. Esse ano a gente vai fazer alguma coisa na Virada. Eu, Grac, estamos na luta, nós vamos conseguir. Eu não posso perder patrocinadores, apesar do momento, eu não posso perder mais funcionários que a gente já perdeu, nós tivemos que dispensar um monte de gente, porque nós perdemos um monte de ativos. Os dentistas estão passando por muitas dificuldades, os dentistas voluntários, porque os seus consultórios estão passando por muitas adaptações, os dentistas estão passando por um momento bastante delicado, então se você tiver que escolher um dentista para ir, vá num dentista do bem, porque esse cara, além de bom, eu garanto que ele tem uma ação social muito importante, então eu gosto desse consumo consciente, gosto de falar para as pessoas escolherem os meus colegas que fazem essa ação, mas eu tenho uma coisa do que assim, quando eu penso em impacto, falar qual é o impacto? Tem aquele impacto de relatório, né? Há um impacto, tanto de dinheiro, tanto de planilha. E aí tem o impacto de ver a pessoa. E aí o tamanho disso é gigante. O tamanho disso traz esperança. Você acha, já que a gente está falando de esperança, você acha que a gente vai sair melhor dessa pandemia? Então, tem dias que eu estou muito otimista. Eu saio dessa live otimista. Mas quando eu vejo as mensagens das mulheres vítimas de violência, das crianças que estão sendo violentadas e todo mundo pedindo ajuda, eu não sei, Du, eu não sei. Eu vou ser mais objetivo. Enquanto o presidente Jair Bolsonaro estiver presidindo esse país, acho que não. No meu ponto de vista, como cidadão, eu acho que não. Com essa política, desse jeito, a gente não vai avançar nada socialmente e acho que não. A gente tem que se organizar depois. Nesse momento, acho que não. A pergunta final é uma brincadeira que a gente faz com o nome do projeto, que é Pode Entrar. Então, com você eu não poderia fazer diferente. A gente só muda um pouco de acordo com a área de atuação da pessoa. Então, vamos lá. Fábio, para quem você hoje falaria pode entrar no seu consultório? Nossa! Eu vou escolher um público. Eu escolheria todas as empresas que escolheram patrocinar a Turma do Bem nesse momento. Eu diria, pode entrar, muito obrigado, porque esse dinheiro vai fazer muita diferença. Esse dinheiro vai permitir com que eu mantenha os funcionários para eu conseguir atender essas mulheres, essas crianças que eu venho clamando e reclamando tanto aqui durante a nossa live. Se eu tivesse que escolher alguém pode entrar, eu ia falar patrocinadores, pode entrar. A gente precisa de vocês para fazer essa ação continuar e crescer. E eu poder, minimamente, mobilizar os meus colegas para atenderem mais pessoas. Acho que é isso. Muito obrigado. Foi um prazer falar com você. Um prazer te receber. Eu espero que você fique bem. Vocês, todos da Turma do Bem, fiquem bem. E, enfim, já estou aqui contando os dias para saber do encontro, contando as horas para saber do encontro todo. Novembro está batendo, hein? A mensagem nós vamos fazer sim. Edu, eu estou muito feliz de ver um jornalista tão legal, tão capacitado, tão importante, tão bonito, falando assim. Eu acho que os dentistas hoje que viram e que vão ver, porque eu vou mandar para todo mundo, estão muito orgulhosos de serem um dentista do bem. Muito obrigado as suas palavras são históricas. Muito obrigado, amigo. Obrigado. Vamos juntos, Fábio. Um grande beijo. Quinta-feira, 6h, tem Maria Ribeiro aqui comigo. Ótimo. Olha aí. Beijo. Beijo.